Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Mel Oliveira e eu estou muito feliz porque você está aqui comigo. No meu canal nós vamos aprender receitas maravilhosas, muito práticas, deliciosas e o melhor de tudo, que você pode ter uma rendinha extra, porque nós vamos fazer bastante receita que dá para você fazer um faça em venda para ganhar um din-din. E a nossa receitinha de hoje nós vamos fazer uma bala de coco. Sabe aquelas balas de coco daquela época de aniversário que vinha enrolado naquele papelzinho crepom, deliciosa, que todo mundo, eu tenho certeza que já comeu dessa bala e ama essa bala? Pois é, hoje nós vamos aprender a fazer essa bala. Só que não é daquele método tradicional que você tem que ficar puxando no prego e queimando a mão. É uma receita com uma massa semi-fria, como se fosse uma massinha escaldada. Gente, e é tão deliciosa e fica tão perfeita quanto aquela bala que a gente tem que ficar puxando no prego. E tenho certeza que você vai amar essa receita. Então, se você quiser aprender, vem comigo no passo a passo. Então, vamos aos ingredientes da nossa bala de coco com uma massa semi-fria. Então, para nossa massa, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: 500 gramas de açúcar, 100 ml de leite de coco, 15 gramas de açúcar refinado, coco ralado quanto baste. E para o nosso brigadeiro nós vamos precisar de 395 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, 20 gramas de manteiga, 10 gramas de farinha de trigo. Então vamos aos ingredientes da nossa massa da bala de coco. Gente, essa receita é muito simples, muito prática, versátil e o principal, deliciosa, e ela fica muito crocante. Ela é semi-fria porque nós vamos levar ao fogo o leite de coco e o açúcar. E quando começar a ferver, nós vamos retirar. É o prazo do açúcar derreter, tá? Então não precisa ferver muito tempo não. É até que o açúcar dissolva, que ele amorna. Assim que ele amorna, o açúcar vai dissolver. Então, esse é o ponto que a gente precisa, tá? Feito isso, nós vamos despejar o leite de coco que nós levamos ao fogo no açúcar. Eu gosto de ir colocando sempre aos pouquinhos para a gente estar sentindo a umidade da massa, tá? Ela não tem que ser aquela massa muito seca, mas também não precisa ser aquela massa muito pegajosa. Então, eu aconselho você ir colocando aos pouquinhos até que você sinta que ficou no ponto, tá? Então, eu vou colocando aos pouquinhos, vou amassando. Eu gosto de estar amassando com a mão mesmo, porque com a luva eu sinto que fica grudando. Então, você vai amassando, ele vai ficando bem úmidozinho e vamos colocando o leite de coco aos pouquinhos, tá? Caso você veja que já chegou nessa consistência aqui, você pode parar e se sobrar, o meu ainda sobrou um pouquinho aqui, ó, de leite de coco, não tem problema nenhum. Porque se na hora que eu amassar, que der o tempo de descanso que tem que ficar, eu senti que ele precisa de mais um pouquinho desse leite de coco, eu posso acrescentar sem problema nenhum, tá? Então, olha só, nós vamos amassando, até ficar nesse ponto, nessa consistência aqui, olha, tudo juntinho. Você vê que não fica grudando na minha mão. Então, eu aconselho você a amassar, lava a mão e volta a amassar novamente, tá? Feito isso, chegado nesse ponto, nessa consistência, você vai enrolar e deixar descansar por mais ou menos 3 horas essa massa. Por que do descanso? Porque quanto mais descansar, mais sabor vai pegar na nossa massinha, tá? O leite de coco, ele vai
completar todo esse sabor aqui, vai ficar maravilhoso. Enquanto isso, enquanto a nossa massa descansa, nós vamos fazer o nosso brigadeiro. Eu vou fazer uma base de brigadeiro branco, porque depois nós vamos saborizar, tá? Então, na panela eu vou colocar o leite condensado, a farinha de trigo, que aqui ela funciona como espessante. Qual é a função dessa farinha? Ela vai ajudar a acelerar o ponto do brigadeiro e não vai deixar aquele brigadeiro puxa. E não se preocupe que não vai ficar sabor de farinha de trigo, se você colocar exatamente essa quantidade que eu estou passando. Caso você não queira colocar farinha de trigo, você pode colocar a glucose, tá? A glucose de milho também funciona super bem. Então, bem dissolvida a farinha de trigo no nosso leite condensado, eu vou acrescentar o creme de leite, a manteiga e vamos misturar até que fique bem homogêneo e vou levar ao fogo. Eu começo cozinhando o meu brigadeiro em fogo alto, tá? Assim que ele ferver, eu abaixo o fogo e vou mexer. O ponto desse brigadeiro é ponto de enrolar, tá? Então vai mexendo, assim que você vê que ele soltou totalmente do fundo da panela, do ponto de enrolar, você vai desligar e retirar do fogo. Feito isso, eu vou dividir a nossa massa em duas partes, porque eu vou saborizar. Eu vou fazer uma parte desse brigadeiro com uma pasta saborizante de café e a outra de frutas vermelhas. O sabor, gente, vocês vão fazer do sabor que vocês quiserem. Aqui em casa, porque eu gosto de café e eu tinha essa pasta saborizante, tá? Então, a quantidade que vocês vão usar é a quantidade do paladar de vocês ou o que o fabricante manda vocês usar, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui um pouquinho de café no olho mesmo, porque eu gosto com um sabor bem forte de café. Vou misturar e vou colocar o plástico filme grudadinho na minha massa e vou deixar esfriar. Essa outra aqui eu vou colocar uma pasta, uma geleia de frutas vermelhas. E como eu quero uma cor mais acentuadinha, eu vou colocar um pouquinho de corante em gel, tá? Isso você pode estar fazendo, caso você vai fazer um sabor de pistache que não dá cor, você pode colocar o corante, tá? Para ficar uma cor bem bonita. Olha só, bem pouquinho. Vou misturar. Olha só como muda a cor, né? Vou colocar o plástico filme também e vou deixar descansar. Olha só que lindo que ficou, gente. Feito isso, agora nós vamos abrir a nossa massa, tá? Nós vamos moldar as nossas balinhas, tá? E é muito simples, muito prático de fazer. Então vamos aqui já preparar. Olha só, gente, o ponto que ficou o meu brigadeiro. Olha só, que maravilha quando ele esfriou. Ficou no ponto de enrolar, tá? Olha, não gruda na mão. Então vamos já preparar os nossos brigadeiros aqui, fazer os rolinhos, porque a gente vai precisar dos rolinhos, né? Então, feito isso, eu vou pegar a minha massa da bala branca, vou pegar um plástico filme ou um plástico que você tenha na sua cozinha, tá certo? Vou abrir na mesa e vou pegar pequenas quantidades, tá? Da minha massa, que eu vou abrir com o rolo. Olha só. Vou pegar aqui uma quantidade e eu vou estar abrindo com o rolo. Então, eu coloco o plástico embaixo e em cima, tá? Para que não grude quando eu estiver abrindo aqui a minha massa. E com o rolo, eu vou abrir essa massa mais ou menos uns 3 milímetros, tá? Então, olha só, vamos abrindo. Gente, é tão facinho de fazer. Olha só, abri a massa com o rolo, ó, prontinho. Feito isso, eu vou pegar
uma parte do meu brigadeiro, ó. Vou pegar aqui a metadezinha do meu brigadeiro de frutas vermelhas. Vou fazer uma cobrinha também, vou enrolar. Vou colocar aqui, ó, e com a ajuda do plástico, eu vou envolver esse doce. Não é para fazer um rocambole até o final, gente. Só é até encontrar. Tá vendo aqui essa parte? Ó, eu vou cortar essa parte. Não é para enrolar tudo isso não, tá? Então, ó, eu só coloquei o brigadeiro aqui no meio, aqui na ponta, enrolei. Assim que cobrir o brigadeiro, eu corto o excesso da minha massa da bala. E os excessos da ponta também eu vou cortar, ó, porque senão na hora que eu estiver enrolando, ele vai rasgar, tá? Então eu retiro. Olha só como é facinho, gente, é muito facinho, tá? Então fiz isso, ó. E agora com aquele coco, eu gosto de polvilhar o coco na minha bancada aqui, ó. E vou enrolar, olha só. Vamos fazendo as cobrinhas aqui, olha. Tá vendo? Vamos enrolando delicadamente. Se precisar de mais coco, vai colocando na bancada. O coco ajuda a não grudar, ó. E vamos fazendo a nossa cobrinha aqui, ó. Vamos brincando aqui um pouquinho. Gente, olha só como é facinho, né? Aí da espessura que vocês quiserem, tá? Ó, deixa eu só afinar aqui essa pontinha. Ó, quebrou, não tem problema. Ó, o excesso eu retiro. Feito isso, prontinha a nossa cobrinha, eu vou pegar uma faca, tá? E da espessura você vai cortar o tamanho que você quer. Aqui eu vou colocar o tamanho de um dedo, tá? E vou cortando os pedaços, olha. Bem facinho, tá? Vamos cortando, cortando, cortando. Olha só. Feito isso, gente, agora, quando a gente corta, ela fica um pouquinho amassadinha, ó. Então, com o coco, eu vou dar uma modeladazinha nessa balinha, olha. Gente, olha como vai ficando lindinho. Bem facinho, né? E vamos fazendo assim com todas elas, tá? Até a gente modelar, dar uma arrumadinha para ela não ficar tão achatadinha assim, ó. A gente dá uma modeladazinha, fica lindo. E assim eu vou fazer, tanto com o meu brigadeiro de café, com o restante. Vamos enrolar todas elas da mesma forma. Feito isso, eu vou colocar numa forma, gente, ela em pezinho assim, tá vendo? Pra quê? Porque ela tem que secar, tá? Então ela vai secar, então eu coloco ela em pezinha desse jeito aqui, ó. E vou deixar secar no mínimo 8 horas ou de um dia para o outro, de preferência, até que ela fique bem sequinha, tá? Eu sempre deixo de um dia para o outro, que eu acho muito melhor para trabalhar, que ela vai ficar mais sequinha. Então assim eu vou fazer com todo o restante do meu brigadeiro e da minha massa, ó. Com a massa de café, vou proceder do mesmo jeito, enrolar, vamos cortar e modelar, tá? Gente, olha só, já modelei toda a minha massa, tanto a de frutas vermelhas como a de café. Também você pode estar fazendo ela sem recheio, só cortando, também fica deliciosa, tá? Gente, olha só como ficou linda, crocante e fica um sabor tão maravilhoso que vocês não têm noção. Olha só a crocância dessa balinha, gente, que perfeita, olha. Olha isso, maravilhosa, não deixam de fazer, gente, perfeito, olha só, muito bom. Olha que não tem recheio também, olha essa aqui vocês podem estar colocando na vasilhinha, uma vasilhinha descartável, colocar leite condensado com coco e faz uma bala gelada. Gente, fica perfeita, hein? Gente, olha só que linda que ficou. Deixa eu provar essa aqui de café e fica muito crocante. Ó. Perfeita. Deixa eu ver se eu acho uma aqui de frutas vermelhas.
maravilhosa. Olha só. Muito bom. Bom. E até essa aqui, ó. Se você quiser fazer ela sem recheio, colocar numa vasilhinha descartável, coloca um pouquinho de leite condensado e coco e coloca na geladeira. Gente, fica perfeito, uma bala bem geladinha. E o melhor de tudo, tem uma durabilidade muito boa. A durabilidade dessa balinha sem recheio são 30 dias. E dessa aqui com recheio, dependendo do recheio que você colocar, você tem que contar com a validade do recheio que você fizer, tá? Gente, é tão boa que não dá vontade de parar de comer. Pensa isso aqui, você fazendo para vender no seu trabalho, na sua vizinhança, para você sair oferecendo no comércio, no salão. Gente, para uma mesa de festa, mesa de casamento, fica lindo e perfeito. E eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma rendinha extra. Então, se você gostou dessa receita, compartilha, se inscreve. Gente, comenta aí. E se você fizer a receita, me marque que eu quero compartilhar e comentar na sua receita. Então, gente, beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. E eu vou continuar aqui comendo. Maravilhosa. Olha isso. Muito bom. Tchau.